Estamos de volta com o Papo de Cartório. Neste episódio, vamos retomar a nossa conversa com a advogada, especialista em direito notarial e registral e em proteção de dados e privacidade, Raquel Letícia Curcio Ximenes. Agora iremos explorar os desafios e os avanços da publicidade nos registros públicos. Fiquem com a gente! A Noreg Brasil apresenta Papo de Cartório. Vamos falar agora então um pouquinho sobre os desafios e os avanços. Quais são os principais desafios enfrentados aí na implementação da publicidade nos registros públicos? Então, a implementação aí da publicidade nos registros públicos envolve uma série de aspectos, né, que precisam ser aí tratados de uma forma cuidadosa, né, conferidos de uma forma cuidadosa, visando sempre garantir a efetividade e a segurança desses atos. Então, um dos desafios é o quê? A atualização e modernização dos sistemas de registros públicos, que muitos ainda são mantidos em formatos físicos e em sistemas muito ultrapassados, em sistemas obsoletos, o que dificulta o quê? Acesso e a disponibilização das informações de forma rápida e eficiente. Então, as transações para sistemas digitais modernos, ela é essencial para melhorar a acessibilidade, a praticidade e a publicidade dos registros públicos. A gente sempre fala desses três itens. Isso requer o quê? Investimentos em infraestrutura tecnológica, pessoal, criação de plataformas, permitindo sempre essa busca mais ágil aí para o cidadão. O outro desafio importante é a conscientização e a educação da população sobre os seus direitos relacionados ao acesso à informação. Então, muitas pessoas elas não estão cientes de que elas conseguem acessar os registros públicos, de elas conseguem obter informações de atos que afetam a sua vida. E como elas conseguem, outras conseguem também. Então, é fundamental promover, né, dentro da própria sociedade, essas campanhas de conscientização. Um ponto sensível que nós não podemos deixar de destacar na implementação aí da publicidade dos registros públicos é o quê? É a preservação e a privacidade dos indivíduos, que esbarra aí na nossa LGPD. Então, embora a transparência seja fundamental para a prestação de contas e para combater as práticas ilícitas, sempre temos que equilibrar o direito à informação pública com os direitos, com a proteção dos dados sensíveis que estão aí disponibilizados. Então, a divulgação indiscriminada das informações pessoais, ela pode violar a privacidade e a segurança dos indivíduos, expondo os riscos de uso indevido, o acesso a terceiros de uma forma mal intencionada, dentre outros. É importante e é imprescindível sempre a adoção de medidas de proteção e anonimização destes dados quando necessário, de forma a garantir a confidencialidade e a integridade dos dados pessoais que estão disponibilizados nos registros públicos. A LGPD estabelece princípios que norteiam a transparência e a necessidade e devem ser observados na disponibilização das informações públicas. Assim, buscar o equilíbrio e a transparência, a proteção de dados sensíveis é crucial para quê? Para resguardar os direitos individuais e promover sempre uma gestão responsável de informação, contribuindo cada vez mais para a construção aí da nossa sociedade. A segurança da informação é um dos desafios mais críticos na implementação da publicidade dos registros públicos. Então, a disponibilização dessas informações online aumenta o risco aí de ataques cibernéticos e as manipulações indevidas pelos dados. Então, aqui a gente sempre tem essa questão. Por um lado, nós precisamos desse acesso à internet, isso faz com que a publicidade seja cada vez mais efetiva, que a sociedade vá se tornando cada vez aí mais igualitária, mais participativa, mais cidadã, mas por outro lado nós temos um risco desses dados expostos. Então nós sempre temos que trabalhar aí com uma balança para trazer o equilíbrio. Os dados necessitam estar disponibilizados, isso evita fraudes, nós temos aí a publicidade desses dados, o acesso de uma forma mais facilitada, mas nós temos sempre que sopesar quando os dados são pessoais, quando os dados são sensíveis, quando os dados podem ser anonimizados. Então, nós sempre temos que tratá-los de uma forma equilibrada, para que assim nós consigamos evitar sempre essa exposição demasiada e possíveis aí outros vazamentos de dados, né? Então, a implementação de tecnologias, por exemplo, como o blockchain, como a criptografia, a autenticação dos usuários, o sistema de monitoramento são medidas de prevenção. Então, são medidas de segurança que possam garantir a integridade e a confidencialidade dessas informações. São ferramentas que nos auxiliam a manter este equilíbrio da balança. A implementação da publicidade nos registros, ela enfrenta esses desafios desde a sua atualização tecnológica até a conscientização
da publicidade, a preservação da privacidade dos indivíduos e a proteção das informações contra esses ataques são aspectos críticos que necessitam ser aí bem estudados, mas com esses esforços conjuntos, né, trabalhando esses esforços de forma conjunta, nós conseguimos atingir cada vez mais aí os objetivos da publicidade dos atos. Certo, e falando, a senhora já falou um pouquinho, né, sobre essa questão da publicidade, da tecnologia, na verdade, como é que ela tem influenciado aí e aprimorado a publicidade nos registros públicos? A tecnologia, ela permitiu o quê? A digitalização dos registros públicos estão possibilitando, primeiramente, a criação de base de dados, né? Então, a criação de dados, a base foi criada através da tecnologia. Essa base, ela armazena informações sempre de forma segura e organizada, possibilitou aí a disponibilização em qualquer dia, horário e local. Além disso, essa digitalização dos recursos também trouxe maior agilidade na atualização e disponibilização das informações. Então, antigamente, na atualização dos registros no formato físico era muito mais demorado, então precisava fazer uma verbação, uma certidão, era uma coisa muito mais demorada. Hoje isso pode ser tudo feito em tempo real. A tecnologia, da mesma forma, possibilitou a implementação desses sistemas de segurança mais eficientes, que eu comentei agora, né? Criptografia, blockchain, assinaturas digitais, por exemplo, essas soluções tecnológicas, elas são adotadas para garantir aí a confiabilidade e a inviolabilidade dessas informações, possibilitou maior interoperabilidade entre os diversos tipos de sistema. Isso significa que o quê? Que os registros mantidos por diversos órgãos possam estar interligados, então é a comunicação de todos estes órgãos. Essa integração facilitou a obtenção de informações mais abrangentes, enriqueceu a transparência e a disponibilidade também dos registros públicos, né? A gente conseguiu acumular mais informações dentro deste cenário. Então, a tecnologia, ela tem sido um verdadeiro catalisador na evolução da publicidade dos registros públicos. Isso é perfeita, assim, ajuda demais, está caminhando muito nesse sentido. Então, esse avanço tecnológico, com o avanço que não para, né? Não para de crescer, não para de avançar, com toda certeza nós teremos mais melhorias e mais inovações na publicidade em pouquíssimo tempo. A senhora falou aí sobre essa questão da tecnologia, né? E quais são outros avanços recentes que a gente pode citar aí na área da publicidade nos registros públicos e como eles têm impactado o acesso à informação? Por exemplo, a digitalização dos registros públicos, ela tem sido uma das principais tendências aí, né? Então, com a adoção dos sistemas eletrônicos e das plataformas online, os registros físicos têm sido gradativamente substituídos pelas bases digitais. Ainda nós temos muito acervo físico, mas isso tem sido cada vez mais digitalizado. Nós estamos cada vez mais com acesso, se eu não me engano, aqui em São Paulo, acho que a partir de 1965 nós já temos o acervo completamente digital. Então, esse processo de digitalização torna os registros mais acessíveis, permite a consulta remota, contribui para o maior número de informações, concentra o maior número de informações. Como resultado disso, o que nós temos? O acesso à informação mais ágil, mais prático, sem necessidade do deslocamento. Um outro avanço importante, que aí seria o blockchain, para garantir a imutabilidade dos dados dos registros públicos. Então, aquele receio de você colocar uma informação e essa informação não ser fidedigna, né? Não se manter conforme ela foi posta. O blockchain, o avanço da ferramenta do blockchain, a utilização dessa ferramenta permite que esses dados fiquem lá seguros dessa forma. Então, não existe a mutação dos dados. Então, o blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite o armazenamento seguro e inviolável das informações de blocos conectados, onde cada bloco vai possuir um registro único, possui uma relação criptografada com o bloco anterior, então você consegue fazer a linha do tempo. Ela se torna praticamente impossível de ser alterado, né? É uma tecnologia muito, muito, muito segura. Alterado, apagado, né? Sempre aí garantindo o nosso objetivo final, que é a autenticidade dos registros públicos e esse registro disponibilizado para todos. Então, o blockchain, por exemplo, ele tem sido especialmente relevante para assegurar essa confiabilidade. A LGPD também tem um papel de destaque, um papel importante aí na evolução da publicidade dos registros públicos. Ela garante aí esse equilíbrio entre o acesso à informação e a proteção dos dados individuais, completa, requer aí o contínuo aprimoramento. Esses avanços têm tido um impacto significativo aí no acesso à informação, sempre aí
pensando nessas melhorias. Então, com a digitalização e a utilização dessas tecnologias que são inovadoras, os registros públicos estão se tornando cada vez mais acessíveis a um número maior de pessoas, a um número maior da população. E por fim, doutora Raquel, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho do futuro, né? Quais são as perspectivas futuras para a publicidade nos registros públicos? Olha, sobre as perspectivas futuras, os avanços assim são promissores. E eles visam tornar cada vez mais o acesso à informação facilitado e eficiente. Com tudo que nós temos aí disponível de tecnologia e com a tendência que é termos cada vez mais avanços tecnológicos, sempre amparado dessa segurança jurídica, sempre amparado de ferramentas, de mecanismos de controle, a ideia é que cada vez mais seja acessível, que tudo seja acessível, com segurança, de onde nós estivermos. Então, assim, uma das principais tendências para o futuro é a integração total dos sistemas de registro. Hoje nós temos alguns sistemas que são integrados, mas não todos ainda estão integrados. Isso porque nós podemos encontrar algumas dificuldades quando nós nos deparamos com os registros mantidos em diferentes órgãos e entidades, o que pode dificultar o acesso às informações completas. Então, você consegue numa entidade hoje já captar todas as informações que estão lá, mas ela ainda não está conversando com outro órgão ou com outra entidade. Então, a integração total desses sistemas, que assim, faço até uma ressalva, isso leva-se um tempo, porque simplesmente não se pode integrar os sistemas. Nós estamos tratando de dados pessoais, de dados sensíveis. E conforme nós temos trazido aqui em todo o nosso bate-papo, é uma coisa que caminha junto. Ao mesmo tempo que você consegue publicizar um pouco mais, que você consegue trazer aquele dado mais próximo ao cidadão, você consegue integrar cada vez mais, você tem que sempre estar preocupado com a segurança jurídica, que é o princípio fundamental, que é o princípio constitucional que está acompanhando. Então, a gente tem que dar um passo com cada perna. É um passo na publicidade, um passo na segurança jurídica, sempre fazendo com que o sistema se feche e fique cada vez mais seguro. Então, para fazer a integração total de todo o sistema, a gente sabe que ainda levará mais um tempo, mas para mim isso está no nosso futuro e é inegável. A integração desses sistemas, ela permitirá que o registro de diferentes entidades, eles sejam interligados, facilitando 100% o compartilhamento de informações que sejam relevantes. Isso imaginem só, vai resultar numa base de dados extremamente completa, detalhada, que vai resolver praticamente tudo, né? Então, um aspecto crucial também para o futuro dessa publicidade, que a gente não pode esquecer dessa publicidade dos atos notariais e registrais, é a LGPD. Com essa crescente conscientização das pessoas no ambiente digital, os responsáveis pelos registros devem cada vez mais adotar as medidas que são rigorosas para garantir a conformidade com a legislação e proteger a privacidade de cada um dos seus indivíduos. A implementação dessas políticas de anonimização, de pseudo-anonimização dos dados sensíveis, adoção de protocolos de segurança avançados, que já temos alguns disponíveis, vão ser todas essenciais para garantir sempre integridade, segurança das informações, evitando possíveis violações à privacidade e tendo como disponível a publicidade, a nossa tão e sonhada publicidade. Então, acredito aí que as perspectivas futuras para a publicidade são muito promissoras, né? Foco sempre aí nessa integração aí dos sistemas, essa automação dos processos, a conscientização da sociedade. Não tenho dúvidas de que nós teremos aí um avanço significativo em relação à publicidade para o futuro. Maravilha, doutora. Assim a gente encerra esse nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua contribuição aí nessa nossa conversa muito esclarecedora, muito rica, que nós tivemos aqui sobre publicidade nos registros públicos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria estar aqui. Muito obrigada ao convite que me foi feito aí pela Anoreg BR. Contem sempre comigo. Esperamos que tenham gostado desse episódio do Papo de Cartório, o podcast da Anoreg Brasil que discute a história, novidades, desafios e oportunidades da classe cartorária. Para mais informações sobre a Anoreg e a atividade cartorária no Brasil, acessem o nosso site, presente na descrição desse episódio. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de deixar suas sugestões de temas para futuros episódios. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon,
assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O Papo de Cartório é uma produção da Noreg Brasil, com o apoio da Confederação Nacional de Notários e Registradores, da Rede Ambiental e de Responsabilidade Social dos Notários e Registradores e da Escola Nacional de Notários e Registradores. Comigo na equipe do Papo de Cartório estão Alexandre Lacerda, Jeans Frois e eu sou a Melina Rebuzzi. E fico por aqui. Até o próximo papo!